Bom, o entrevistado de hoje é o filho de um cara que eu admiro muito. O cara simplesmente foi o que assinou a minha carteira pela primeira vez. Tem respaldo e vai gerar um grande peso para que ele se apresente para o cargo que ele almeja. Rafael Branco. Rafael, me diga o seguinte: é o legado da família que continua? Com certeza, filho. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque né, a gente está falando com o pessoal da internet, a gente não sabe qual horário eles vão estar assistindo. E, de antemão, agradecer a oportunidade, porque assim, eu venho do meio de comunicação. Eu acredito que a informação, ela é a maior arma que as pessoas podem ter, principalmente quando se trata de política, porque nada mais justo do que tu conhecer a fundo em quem vai te representar, né? E parabéns pelo projeto, é um projeto fantástico. E respondendo a tua pergunta, sim, o meu avô, Dr. Josélio Carvalho Branco, ele implantou um amor pela nossa cidade, um amor por essas pessoas daqui, pela nossa região, que passou para o meu pai passou para mim. Foi a cidade, eu não nasci em Pedreiras, mas graças ao amigo, o vereador Garde Furtado, hoje eu sou cidadão pedreirense e foi a cidade que eu escolhi para morar, a cidade que eu trouxe a minha esposa, tenho a minha filha, crio ela aqui. Então é a cidade que eu amo, a cidade que eu realmente escolhi para viver, escolhi para fazer a minha história aqui. Contribuir com um pouco do que eu aprendi, do que eu tenho para mostrar, com tudo que eu aprendi na capital, entendeu? Fui para lá desde muito cedo, mas sempre, nunca esquecendo das raízes pedreirenses. É importante que se diga que você vem de raízes de pessoas que tiveram, se não um dos melhores nomes que vão ficar na história de Pedreiras. E eu acho que isso, no final das contas, será um peso muito grande para você carregar. Está preparado para esse peso? É uma coisa assim que eu fico muito... Não é preocupado, mas é uma responsabilidade muito grande que eu carrego, porque sendo neto de Dr. Josélio Carvalho Branco, sobrinho de Dr. Kleber Carvalho Branco e filho do Clebinho Carvalho Branco, eu me sinto no dever de querer ser melhor. Vai ser difícil? Com certeza, porque, enfim, tô vindo de uma linhagem bem alto nível. Não vai ter como não fazer as comparações, né? Exatamente. Mas acredito que eu estou pronto para representar as pessoas que acreditarem em mim. É ideal que se deixe claro que ele está almejando um cargo de vereador. Exatamente. De antemão, o que Pedreiras pode esperar de você? Principalmente uma pessoa que tem responsabilidade com o que assume. Eu tive participando de algumas sessões ordinárias da Câmara e, sinceramente, tem muitas pessoas boas ali, mas eu não sei se eles representam a Pedreiras que eu conheço, a Pedreiras que eu amo, a Pedreiras que... E eu vou ser bem sincero contigo, eu não me sinto representado por nenhum deles. Não porque são corruptos ou porque são... Não é por isso não, é porque eu acho que falta muito. Falta empenho, falta cobrança, falta fiscalização, entendeu? Eu acredito que a Câmara, ela está um pouco em cima do muro, digamos assim. A pergunta que eu fiz para o entrevistado anterior é se ele achava que, como vereador, se a Câmara estaria usando 100% das atribuições dela. Tu acha que a Câmara deixa a desejar por não estar fazendo 100% do que é atribuído a ela? Eu acredito que sim, porque eu já tenho um certo conhecimento com gestão pública, por vir de uma família, enfim, uma família política. Tem algumas coisas que eu já conheço e que me credenciam a dizer isso. O que falta na grande maioria dos vereadores não é vontade, é conhecimento. O que falta é saber a direção que tem que ir, saber como fazer, entendeu? E basicamente é isso, assim, não falta vontade, eles têm vontade, mas às vezes falta conhecimento e falta mais
insistência. Se tu ir perguntar para o povo, de fato eles vão dizer que falta caráter. Mas chegando a esse cargo, há possibilidade disso acontecer. É lógico que todo mundo trabalha na intenção de vencer. Exato. Mas o meio é um pouco pegado. Tu não acha que também, pelo fato de tu vir de uma família que remanesce da política, não te faça não tratar como ser uma pessoa com ideias novas? Então, eu não acredito que o novo me representa assim como eu acredito que eu não represento o novo. Porque o novo hoje, a minha concepção de novo, ela não tem nada, ela só tem o título. As pessoas se dizem novas, se dizem com ideias novas e usam de práticas antigas, usam de estratégias antigas, até de alianças com pessoas antigas para chegar onde chegam. Posso te dar o exemplo da nossa última eleição, da eleição de 2018 com o presidente Bolsonaro, que dizia que ia acabar com a corrupção, que ia acabar... De fato, ele pode até querer ter acabado com a corrupção, mas é isso que está acontecendo. A gente acabou de participar de uma votação no Congresso que ele dizia que era a coisa que ele achava mais ridícula, era a distribuição de emendas. Aconteceu isso. O filho está envolvido num esquema de lavagem de dinheiro. A primeira resposta é abafar o caso. Então, isso representa o novo? Eu acho que, de novo, isso não tem nada. Eu acredito, sim. A política que eu aprendi, a política que foi me ensinada desde berço é uma política de conversa. Eu quero escutar todas as pessoas que eu puder. Seja ela taxado como velho, taxado como novo, sendo independente do que... Porque eu acredito que a política conversada, eu aprendo. Eu gosto muito de escutar para aprender, e toda conversa eu saio cada vez mais forte. Meu aprendizado sai cada vez mais forte. Porque em toda e qualquer conversa, seja ela com quem for, tu vai sair maior do que tu entrou nela. Então eu acredito nisso. O povo pedreirense espera e aguarda demais que entre uma pessoa, tanto na Câmara como na Prefeitura, que tenha realmente aquela garra que ele tem quando ele está na campanha, né? Exato. Mas aí quando chega, e eu estou dizendo isso porque sou morador de Pedreiras, posso ser interpretado de outra forma, mas quando entra parece que a garra vai embora. O que eu acho que às vezes impede muito que as pessoas desenvolvam o que começaram na candidatura é justamente não ter o conhecimento. Vou te dar o exemplo, vou tentar ser mais claro. A pessoa, ela quer ser prefeito, mas ela não tem conhecimento. Aí ela fala, acha muito. Aí o discurso fica lindo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas na hora de cumprir, ele se depara com uma burocracia que ele não sabia. Então falta conhecimento, falta saber como executar. Então se depara com esse tipo de barreira. Falta de conhecimento, quando eu falo em falta de conhecimento, é isso. Não é que a pessoa não esteja bem intencionada. Pode estar. Na grande maioria das vezes eu acredito que esteja, porque ninguém é ruim por natureza. Mas falta isso. A barreira que as pessoas encontram é isso. É não saber de fato o que é ser um prefeito, o que é ser um vereador. Quer ser, enfim, por conta de querer ajudar as pessoas, por conta de querer fazer o que quer que seja. Só que se depara com a burocracia que talvez eles não conheçam. Um dos assuntos que foi debatido em entrevistas passadas é o assistencialismo da parte do vereador. Eu classifico como imoral, mas acaba sendo um imoral necessário, por causa que a administração na parte do executivo deixa a desejar em algumas partes. Você vê essa parte do assistencialismo que o vereador acaba fazendo de forma que ele às vezes nem perceba, ou percebendo, mas sendo obrigado. De que forma a gente pode evitar esse tipo de coisa, que na verdade é uma compra de voto cruzada.
O assistencialismo eu vejo ele como não como uma coisa fundamental, mas uma coisa importante na política, porque para que a gente escolhe ser político? Por que a gente faz isso? Para tentar ajudar as pessoas. Ah, mas então isso significa que tudo que eu recebo como político eu tenho que dar para o povo e tal. O que eu acho com relação ao que está sendo feito? Que estão tentando suprir uma necessidade de uma maneira errada. O vereador, ele pode te dar um saco de cimento, ele pode fazer a tua mudança, ele pode fazer qualquer coisa para te ajudar. Só que ele tem uma importância muito maior do que isso. Ele pode fazer, se ele cumprir tudo que ele tem que fazer, ele pode te ajudar muito mais. Porque isso é um pensamento que eu acredito que está mudando na política, não só local, não só na política municipal, mas de uma maneira geral. Que as pessoas estão entendendo a importância do voto. Elas estão entendendo que se elas não conhecerem a pessoa, se elas não confiarem naquela pessoa, de nada vai servir. E muitas pessoas usam isso de forma, digo eleitor, de forma como pressão. Tipo, eu vou pedir mesmo, ele vai ter que me dar isso e tal, eu não voto nele não. Até como uma maneira de... E eu acredito nisso, a indignação das pessoas hoje, por conta de... A gente vê muito escândalo. E hoje eu me propus ser candidato, eu na verdade pré-candidato, né? A justiça me pede que eu fale assim. Então, eu resolvi lançar meu nome porque eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi que ninguém me representava. E eu acredito que a grande maioria das pessoas estejam assim. Porque a gente olha para um lado, vê a campanha de 2016, eu participei de perto. Eu vi muitas pessoas dizendo assim, o discurso na sua grande maioria: Pedreira só faz dinheiro só faz campanha com muito dinheiro, só faz campanha com muito dinheiro. Elegeram liso. E aí? O que a gente viu de resposta, né, para Pedreiras? A gente está se encaminhando para o centenário e o que a gente tem como obra contundente, obra de verdade? Eu não acredito que seja isso que as pessoas querem, entendeu? São arranhaduras do passado. Acaba que está um pouco enraizado esse problema que a gente enfrenta hoje. E me parece que quando entra só um, ele acaba sendo atropelado pelo sistema que agora está. Exato. E não consegue ter a notoriedade que ele precisa para poder praticar de fato a mudança. É importante que o pessoal entenda que não só na hora de atribuir o voto, analisar de verdade mesmo, não só o pessoal da pessoa também, mas como ele vinha fazendo a vida dele pregressa dentro da cidade. Inclusive eu converso muito sobre isso, porque hoje a discussão ela se resumiu em quem é direita e quem é esquerda. Eu acho que a discussão ela vai muito além disso, porque é muito fácil um candidato hoje ele dizer que ele é esquerda, sendo que a vida dele inteira ele discordou da esquerda, porque a esquerda no Maranhão ela é forte, porque a esquerda no Maranhão ela é boa, tem mais força, digamos assim. E sabe, eu acho que o que falta é as pessoas olharem para o pessoal. O que aquela pessoa fez, quem realmente aquela pessoa é. E é isso, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a política ela vai muito além disso. O povo realmente espera mais. E aí essas coisas não acontecem. O prefeito Antônio de França, ele levantou, ele conseguiu no período eleitoral dele levantar a vontade do povo e da camada mais pobre por acreditar no discurso, e que de fato esse discurso ficou somente no discurso. Ele não chegou, e isso não é a opinião minha do programa, é a opinião que a gente escuta do povo. É importante dizer isso também. Mas para realizar essa mudança que realmente o povo precisa, eu acho que só elegendo os 13 novos
falta uma pequena parcela desse conhecimento que a gente só adquire lá, trabalhando. Mas tem que vir com uma bagagem um pouco maior do que o que está sendo apresentado. Teu pai seria uma ajuda muito grande para te mostrar realmente como funciona o sistema da Câmara? Com certeza, né? Meu pai já foi vereador, inclusive, às vezes as pessoas tentam falar dele e falam que meu pai ficou lá 4 anos calado, meu pai ficou lá 4 anos sem fazer nada, mas poucas pessoas sabem que hoje a lei da ficha limpa municipal, a lei que resguarda que qualquer pessoa que não tem o nome limpo pode assumir cargo público, essa lei municipal, ela é de autoria do meu pai, né? Foi o vereador Clebinho Branco que fez, transcreveu transcreveu para a parte municipal na época que estava como vereador, dentre outros tantos projetos. Mas esse é um de fundamental importância, porque hoje se fala muito em corrupção, vamos brigar contra a corrupção, vamos fazer isso e aquilo outro, e acaba tendo que se render a pessoas que estão sujas e enfim. De fato, parece que o poder corrompe, né? Complicado. É difícil até pra gente escutar e não ficar aquele receio de que será que quando chegar lá não vai ser igual? Eu acredito que seria meio que autopromoção, e eu não gosto muito disso, mas eu acredito que não, porque eu tenho um nome a zelar, né? Eu tenho uma família na política, eu tenho, enfim, tu tava falando agora do meu pai, ele foi uma pessoa que todos os dias ele me pergunta, é isso mesmo que tu quer? Teu sossego vai acabar. Só que é uma coisa que é mais forte do que eu. Política é uma coisa que eu amo de verdade, assim. A briga política, todas as conversas que acontecem, tudo, é uma coisa que eu gosto muito. E sim, na verdade, eu não acho que eu vou me corromper, não. Até porque já apareceram diversas propostas, inclusive umas que não cabe a situação falar, porque, enfim, mas já tiveram a oportunidade de eu estar me juntando com pessoas que eu não concordo, e eu optei por não fazer isso. A questão partidária, que ela é preponderante no momento, e agora sim, que parece que na mini reforma não terá mais aquele sistema antigo. Exato. Tu já está com um projeto de partido em mãos? Sim. Ou ainda está em conversas? Então, eu tenho 2 propostas de partido, mas eu estou analisando de uma maneira assim bem cautelosa por conta justamente do que pode parecer. Por que eu estou falando isso? Porque tá tão polarizado que qualquer escolha que eu faça agora pode ser que sofra uma retaliação e alguma coisa, que não é esse o intuito. Eu era filiado até o mês passado, um pouco mais do mês passado, no Solidariedade, por acreditar na ideologia do partido, por acreditar na briga do partido, por acreditar na força, né, do partido, principalmente aqui no Maranhão, com o meu amigo Simplício. Só que justamente com essa reforma eu não me senti seguro no partido. Não é que eu não sou mais amigo dele, não é que nada disso, mas eu procurei outros partidos, para que eu tenha real chance, entendeu? Para que eu não venha ser só mais uma bucha para outros candidatos. É importante para que não se tenha amarras, né, também. Exatamente, para eu ser dono do meu mandato, eu não precisar ser tendencioso no que eu vou escolher o que realmente eu acredito. Os vereadores, eles já parecem já estar caminhando, já está levando a ideia deles para a rua. Sim. Aqueles que se propõem a sair em um outro mandato, sem ser vereador, para o executivo. Sim. Tu já iniciou a tua caminhada, olho no olho? A caminhada em si ainda não, mas eu já comecei o que eu acredito ser não o mais importante, porque o mais importante nessa é o povo.
Realmente é o que me interessa. Mas eu já comecei principalmente a conversar com as pessoas que vão me ajudar. São as pessoas que vão ser os alicerces da minha campanha. As pessoas que vão me ajudar a conduzir esse barco. Pessoas que acreditam no mesmo que eu. Pessoas que vão, de certa forma, me ajudar a caminhar. Entender um pouco mais da política local que nós estamos agora. Eu acho que a dificuldade que o prefeito de Pedreiras tem para tomar notoriedade, apesar de estar fazendo muito pouco, como diz o povo, são os prefeitos vizinhos. E o prefeito da cidade vizinha demonstra muito interesse na indicação de uma pessoa para a nossa cidade. Como tu avalia essa possibilidade de o prefeito da cidade vizinha, que eu acho muito estranho, indicar alguém para a cidade de Pedreiras? Com o perdão da palavra, sou inclusive amigo pessoal do Fred, mas eu acho que são cidades diferentes e cada um tem que ficar no seu quadrado, digamos assim. Pedreiras, Trizidela, ela é uma cidade filha de Pedreiras, mas que politicamente falando são cidades completamente diferentes. E por isso eu tô falando isso, porque os políticos de lá são bem diferentes dos políticos daqui. A política que é feita lá. Com relação à notoriedade que o prefeito de Trizidela está tendo, eu acho bem positivo, porque ele é um trabalhadorzão, assim, ele é muito... me falta a palavra, mas ele é muito... Acorda cedo, né? Acorda cedo e sai... Ele sabe o que ele está fazendo. Eu tenho acompanhado ele nas redes sociais e tenho visto a diferença de um prefeito atuante para um... Pedreiras. Eu acredito que os nomes que estão se pondo agora, Dr. Humberto seja o nome que esteja caminhando mais na frente, que esteja fora do radar dos outros que agora estão aparecendo. De fato, algum desses nomes que estão se pondo como pré-candidatos seriam nomes que você gostaria de ter na chapa, na campanha, no período eleitoral? Eu acho que pessoas que defendem o mesmo que tu defende, claro. Entendeu? O Dr. Humberto, em 2016 a gente caminhou junto numa eleição municipal, na estadual em 2018 em partes, a gente apoiava o mesmo candidato a deputado federal, mas o Humberto, realmente ele tá com um nome muito bom, porque pela primeira vez na história de Pedreiras, um prefeito foi eleito não com a maioria dos votos, né? A grande maioria de Pedreiras não queria o atual prefeito. Então sempre fica aquele sentimento de, porra, e se fosse Humberto? E se o segundo colocado tivesse tido 1000 e tantos votos a mais, se fosse ele, será que não teria sido diferente? E sinceramente eu acredito que ele é um bom nome. Acredito que no Humberto falta apenas um empurrãozinho. Eu acredito que, não sei se por conta da medicina, se ele está muito ocupado, eu acredito que seja isso. Mas eu acho que está faltando ele cair um pouco em campo, porque é muito fácil ele estar ainda respirando o ar de 2016. Porém, 2020 vai vir atropelando. Uma das coisas que a gente não entendeu é porque Humberto, ele ficou com essa ideia de que ele, por ter sido muito bem na eleição passada, e se o prefeito que está agora não tivesse e não fez um bom mandato, ele viria com tudo. Mas nós tivemos isso também na campanha onde se não me falha, o Totó Scott ganhou e o Simplício Araújo ficou em segundo lugar. E ficou aquele ar de que ele seria o próximo prefeito. Não entendo por que ele não tentou, não almejou esse cargo mais. Porém, eu acredito que é um cara que também tem bons nomes, mas aparenta que não tem mais interesse por Pedreiras. Eu sei que você tem uma amizade com ele. É isso que ele tá fazendo? Ele está realmente deixando politicamente Pedreiras? Eu acredito que não. Eu acredito que ele não esteja esquecendo Pedreiras, mas eu acredito que ele está pensando num bem muito maior. Ele seria o nome mais indicado para a eleição de 2016 para ser
a cabeça de chapa do nosso grupo. Só que eu acredito que ele pensou mais na cidade do que em benefício próprio. Ele optou por não ser o candidato, dar o apoio para que ele viesse a somar caso a gente tivesse êxito na eleição dele para deputado. Para deputado e com o prefeito, no caso, sendo Humberto. Não que ele, sendo eleito deputado, ele não mandaria nada para o prefeito, sendo outra pessoa, no caso o França. Mas eu acredito que ele pensou num bem muito maior. Com relação ao que está ao cenário de hoje, isso é o que passou, mas com relação ao que está no cenário de hoje, eu acredito que ele ainda assim se desprendeu da vaidade política de querer ser um prefeito, de querer, e pensou num bem muito maior, porque aonde ele está, ele consegue ajudar boa parte do Maranhão, se não o Maranhão inteiro. Quem acompanha ele nas redes sociais vê ele correndo atrás de investimentos para o Maranhão, indústrias e tudo isso. E eu acredito que tenha sido isso, não que ele tenha esquecido Pedreiras, não. Apesar dele ter tirado uma boa quantidade de votos aqui em Pedreiras, o governador Flávio Dino, dá a entender que desta vez o peso dele ainda será menor do que foi na campanha passada municipal. Acredita que essa é a visão que o povo está tendo, mas é a visão no meio político também, que o governador Flávio Dino não conseguirá ter o peso e a notoriedade que o cargo dele exprime as campanhas municipais. Apesar de muitas pessoas acharem que por eu ter uma ideologia centro-esquerdista eu vá apoiar tudo que a esquerda fala e baixar a cabeça para... Eu acredito que não. Eu acredito que o Flávio, ele tem uma força, veio forte para o segundo mandato dele, mas Pedreiras, ela pensa muito particular, ela não é gado de manobra como as pessoas podem achar que é, entendeu? Pedreiras, ela pensa. Pedreiras, ela sabe o que está fazendo. Um dos nomes que veredam essa possibilidade de vir a ser candidato é uma das pessoas que tem tomado um espaço até bom. Teve no governo, saiu, agora parece não estar morando em Pedreiras, mas almeja essa vontade, que é o Dr. Alain. O Dr. Alain, ele é um cara também, assim como o Simplício, é uma pessoa que, desde que eu me entendo por gente, frequenta a minha casa. Meu pai, ele, apesar das brigas que sempre acontecem, são muito amigos. O Alain, meu amigo particular também. Mas eu acredito que o Alain, ele é um bom nome, não para cabeça de chapa. Eu acredito que ele é um bom nome de bastidor. Ele é um cara muito inteligente, ele é um cara bem articulado. Ele é um cara que ele tem portas abertas em todos os lugares que ele vai, ele transita em todos os cenários políticos. E talvez por isso ele seja um bom articulador, mas não estando à frente de uma campanha, como candidato. Entendeu? Raimundo Louro é um cara que sempre dá trabalho para quem quer disputar contra ele a eleição. E o peso que ele traz para a campanha sempre muito grande, mas o que se diz hoje é que ele não vai ter um cabeça de chapa familiar, que é o que ele costuma fazer. E hoje tem pessoas que dizem que é muito importante brigar para ter ele próximo, e não entendo por que não. Tu acha que é um caminho viável tentar agrupar nesse sentido? Talvez o que eu fale aqui seja... As pessoas não acreditem que estejam saindo da boca de uma pessoa que é da família Branco, mas por conta de toda a briga política que meu pai sempre teve com ele. Mas se a gente fizer uma retrospectiva dos últimos 20, 25 anos, e a gente olhar para Pedreiras daquela época, a Pedreiras de hoje, a gente procurar qual é a obra que realmente interessa. Qual foi o prefeito que realmente trouxe obra para cá, que fez obra de verdade? Foi o Raimundo Louro.
mas trabalhou bem porque teve o melhor vice que ele podia ter. Puxou o saquinho. Então, cara, mas é assim, de pronto eu já te informo que ele não foi reeleito. Já demonstra que teve os outros para frente, parece ter sido mais frágil, mas o doutor Leonel Wilson foi um cara que tomou bastante proporção. Sim. E agora parece estar caminhando com o prefeito. O que parece é que o prefeito vai tentar aglutinar nomes com ele para disputar essa campanha, que eu acho que será uma das campanhas mais pesadas. Eu acredito que esse jogo de querer comprar liderança, eu acho que isso também faz parte do que é novo, né? Tentar agrupar todo mundo, e que realmente isso não tem nada de novo. Por quê? Porque as pessoas pensam que por eu ser uma liderança política eu mando nos meus votos. Não é bem assim. Uma coisa é eu ter uma representatividade política, uma coisa é eu ter uma... Mas eu mando no meu voto, eu mando no meu título. Eu não tenho 500 votos, eu posso ter 500 pessoas que me apoiam, que acreditam em mim. Não que eu vá para onde eu vou levar essas pessoas. E eu acredito que o atual prefeito está fazendo muito isso. Vai atrás de quem ele acha que tem voto, tenta negociar de alguma maneira, junta, aglutina, como tu está falando. Mas será se isso é suficiente para fazer com que ele seja reeleito? Porque, sinceramente, não está surtindo efeito. A gente tem um termômetro bem incisivo, que é o tribuno. O telefone do tribuno é um microfone aberto para as pessoas, e assim, a gente nota a rejeição. Então eu não acredito que esteja funcionando. Pode ser que ele esteja fazendo realmente isso, mas não acredito que vai surtir o efeito que ele está esperando. Eu não acredito nem que ele vai chegar de fato a ser candidato. Pelo menos se ele tiver um pingo de noção do que está vendo na rua. Não, eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai ser candidato sim, por conta de convicções. Quem chega lá acha que 4 anos é suficiente. Quando chega lá, que passa 6 meses, diz assim, eu tenho que ser reeleito, que eu não vou conseguir fazer nada disso. Nada do que eu esperei. E aí a gente volta no que eu falei, porque as pessoas elas têm boa intenção, mas chega lá, se depara com uma burocracia que outrora não conhecia. De fato, trabalhar com a prefeitura deve ser algo que gera uma burocracia danada. E os caras não entram, ou pelo menos não demonstram entrar preparado para aquilo que vão receber. Sim. Muitas das vezes o governo fica praticamente paralisado há vezes 3, 4, 5 meses. Mas esse governo não tem mais essa desculpa, até porque já tem mais de 2 anos, 2 anos e meio. Então, essa notoriedade que ele precisa tomar para buscar uma reeleição, eu acho que não está conseguindo nem com essa liderança. Eu concordo contigo, porque, sinceramente, não é o que a gente escuta. Por mais que ele tenha as lideranças, por mais que ele tenha... enfim, não é uma campanha que eu acho que vai ter um certo peso, digamos assim. Presidência da Câmara é uma coisa que parece que quando entra todo mundo quer ser, mas entra para querer ser e não ser nada. O presidente da Câmara, eu acho que é um cargo gigantesco, mas depois que assume esse cargo praticamente desaparece. É feito cobranças, eu acho que o pessoal faz e acontece para ver se ele aparece, mas é um cargo que faz com que o cidadão que pegue ele desapareça. De fato, se você chegar lá com a força que tu está dizendo está levando, eu vou brigar por isso. A presidência da Câmara é realmente o que tu almeja? Porque tudo vai depender muito de como vai acontecer, porque hoje, por exemplo, eu até brinco nos grupos falando inclusive com os vereadores mesmo, que todo mundo hoje é candidato a prefeito. Eu acho que vai sobrar vaga para vereador. Aí eu vou ganhar sozinho, será? Como é que vai ser isso? E obviamente brincando, né? Mas quando a gente precisa entender como é que funciona o cenário.
Eu aprendi desde cedo o meu lugar em cada situação. Eu acredito que se eu olhar para um lado, olhar para o outro e não ver ninguém apto a isso, eu vou brigar com unhas e dentes. Mas se eu olhar uma pessoa que está lá, que eu acho que ela é mais preparada do que eu, nós vamos brigar junto. Porque a minha ideia de procurar um outro partido é justamente isso, é eu não ter as amarras políticas que eu não quero ter. Eu não quero votar porque fulano me pediu, porque fulano vai me dar isso. Não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. O que eu quero fazer é por Pedreiras. O que eu acho é que a Câmara Municipal, hoje, ela tem uma importância muito grande e que ela não está sendo o que de fato ela é para ser dentro da sociedade. O vereador Robson Rios, ele foi muito enfático na parte de que ele, na verdade foi ele que trouxe essa notícia de que tem realmente provas para isso. E ele disse no calor do momento que poderiam já ter feito, mas parece que lá o pessoal que lá está de alguma maneira amarrado com o governo. E é esse tipo de política que o povo de fato está cansado. A situação piora então, sendo uma pessoa de mandato falar que não tem Ministério Público. Ele realmente encaminhou ao Ministério Público. A gente sabe como funciona a justiça, é um pouco vagarosa. E com a Câmara eu acho que seria um meio mais rápido. E essa amarra que o pessoal tem lá, que entrava esse tipo de processo. É de se esperar essa contundência mesmo, essa força, mesmo que você seja situação. Pode ter certeza que sim. Eu não concordo com o termo situação e oposição. Por quê? Porque, na verdade, tudo que eu acho que é rótulo. Eu acho que ninguém deve ser rotulado como nada. Por que eu estou falando isso? Porque quando as pessoas se intitulam situação, toda a população acha que tudo aquilo que o prefeito fizer, ele vai ter que abaixar a cabeça e aceitar. Na verdade é o que eles fazem, né? Pronto. E oposição é justamente o contrário. Não a mesma coisa, só que numa situação inversa. Quem é oposição tem que discordar de tudo da prefeitura. Ainda que seja bom para o povo. Ainda que seja bom para o povo. Então, eu não acredito que rótulo seja a solução. Se hoje fosse eleição e eu fosse eleito, eu seria... isso é a coisa que a gente muito escuta. Eu serei um vereador do povo. Eu serei um vereador coerente com as minhas ideias. Eu acredito que isso é bom. Eu vou bater palma. Vou usar a tribuna para falar que... parabenizar e enaltecer o trabalho de quem quer que seja. Não fez, eu vou estar lá do mesmo jeito, procurando cobrar aquilo que deve ser cobrado. A Câmara, ela não tem ela não tem um padrão para ser seguido. Ela tem que seguir cada coisa com a sua individualidade. Cada caso é um caso. Não fiscalizar quando deve ser fiscalizado, aplaudir quando deve ser aplaudido e dar voz a quem merece. Transparência, eu acho que transparência para esse modus que agora estão tomando para si, deveria ser o foco de quem está no legislativo. E eu acho que transparência é algo que falta muito, mas falta muito mesmo. O povo realmente, depois que elege os caras, acabam não sabendo quase nada. Sim. E em um determinado momento eu tive uma conversa com um vereador eleito e eu reclamei, uma reclamação pessoal, que os horários da Câmara seriam horários que pessoas do dia a dia não teria como ir. E ele me informou que é nesse horário porque eles estudam. Aí, cara, eu fiquei assim, poxa, quando tu veio pedir voto, tu não me falou que tu estudava e não ia... Transparência, eu acho que deveria ser o assunto desse momento.
Eu concordo. Na Câmara, a transparência deveria ser o assunto do momento. Eu concordo, porque nada mais justo do que quem te bota lá saber o que realmente tu tá fazendo. Saber realmente quais são os planos, o que está sendo trabalhado. Então, eu concordo, transparência acima de qualquer coisa. Ó, falou em transparência, uma coisa que não faz muito parte do meu ciclo ideológico, mas os meninos, levando pro lado nacional de novo, os meninos do Movimento Brasil Livre, do MBL, eles fazem questão de todo mês eles prestarem conta de tudo que eles botam lá, quanto eles deixaram de gastar, então quanto os cofres públicos economizaram com eles e tal. Cara, genial. Os deputados no Novo também fazem isso. Então, tipo, tá aí uma boa proposta. Não concordo com a ideologia política deles, mas tá aí uma coisa boa. Bora tentar aplicar isso para cá. Bora mostrar o que a gente está fazendo, não só com o que a gente recebe. Eu já estou me botando como eleito, mas não só com o que a gente recebe como pagamento, mas como o que a gente está fazendo lá, o que está sendo votado, o que está sendo expor. Eu vi um takezinho da entrevista do vereador Robson Rios, ele falando que as pessoas não vão à Câmara. Cara, realmente, as pessoas não vão. Mas sabe por que não vão? Porque estão desacreditadas. As pessoas não vão, não é por falta de convite. A Câmara está aberta lá para qualquer pessoa, todos os dias. Inclusive em dia de sessão, está aberto o dia inteiro. As pessoas não vão, não é por falta de convite, não. As pessoas não vão, é porque realmente se tivesse empenho na parte da transparência, faria uma forma de comunicar o pessoal aonde eles estão. Pronto. Se o empenho fosse transparente. Perfeitamente, é isso. Então, eu acho que aí eu volto no assunto. Eu quis botar o meu nome, eu me dispus a fazer parte do pleito de 2020 por conta disso, porque eu quero mostrar que tem como fazer. Eu quero mostrar que não é fácil. Não vai ser fácil não, mas eu quero mostrar que tem como. Eu quero mostrar que dá para fazer. Como a gente já está caminhando para o final, não chegou no horário ainda, mas é interessante que tu deixe uma mensagem para os nossos inscritos. Poxa, uma mensagem de dias melhores, por favor. Mas com certeza. Eu acredito muito que a luta, a nossa luta, ela não é fácil. Não vai ser fácil de jeito nenhum. Mas a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, porque se nós não acreditarmos, nós vamos continuar entregando na mão de pessoas que querem que dê errado. Entendeu? Que querem que que não mude. E assim, o que eu posso dizer é que contem comigo, me sigam nas redes sociais e acompanhem toda a trajetória que eu estou construindo, trajetória política, trajetória, enfim, pessoal, porque já foi tratado disso aqui também. A ideologia partidária, ela vai ficar numa briga eterna. É um eterno Flamengo e Vasco, que é uma briga desnecessária. O que vai importar para as eleições, o que importa de verdade para as eleições é a vida pessoal, né? E sigam os candidatos, procurem saber quem são os candidatos de vocês. Deem um Google na vida da pessoa, veem se a pessoa tem antepassado obscuro. A internet está aí para isso. E no mais é isso. Acreditem. Pedreiras tem jeito. Pedreiras vai ser melhor. É isso. A mensagem positiva é meio, digamos assim, futurista, mas ela é muito cheia de motivos, assim. A gente tem muito motivo para acreditar. Pedreiras é uma cidade que está no meio de 12 municípios. São
municípios que dependem do comércio local. Pedreiras é uma cidade que roda muita gente, é um comércio forte. Pedreiras está sendo saqueada, mas Pedreiras ainda tem jeito. Pedreiras ainda tem como se reerguer. Pedreiras tem como ser muito melhor do que o que está sendo hoje. Pô, irmão, a gente agradece a tua presença. Eu que agradeço. Esperamos no decorrer dessa corrida que tu tá te propondo agora, tu retorne. Com certeza. Entendeu? Pra gente ter uma outra conversa ainda mais esclarecedora dessa. Com certeza. Prometo trazer novidades da próxima. A gente agradece, meu irmão. Valeu, obrigado. Bom demais.